Olá pessoas, eu me chamo Bruno, eu sou estudante de publicidade no FPE e eu vou ser um dos professores de vocês da matéria de interpretação textual. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre tipos textuais e gêneros textuais, então sem mais delongas, vamos embora. E como a aula vai funcionar? Primeiramente, a gente vai definir os tipos textuais de uma forma geral e em seguida apresentar as características. A partir disso, a gente vai partir para os tipos específicos no mesmo esquema. A gente vai definir, apresentar características e, ao final, a gente vai exemplificar através justamente dos gêneros textuais. Então, vamos começar definindo o que são os tipos textuais. São formatos de textos construídos para atender a uma determinada finalidade comunicativa. Certo, e o que isso significa? Os tipos textuais nada mais são do que estruturas criadas para atender a um objetivo. Esse objetivo, quem vai ditar é o autor em questão. O autor quer contar uma história, ele quer descrever alguma coisa ou alguém, ele quer argumentar acerca de determinado assunto ou ele simplesmente quer apresentar informações? Ou talvez ele queira simplesmente ordenar alguma coisa, direcionar para que alguém faça algo e por aí vai. Vocês vão entender exatamente cada exemplo que eu dei agora mais a fundo quando eu começar a partir para os gêneros e os tipos textuais específicos. Agora vamos para as características dos tipos textuais. São estruturas pré-determinadas. O que isso quer dizer? Que através de mecanismos linguísticos como construções de frase, utilização de verbos ou utilização de adjetivos, e a união dessas informações, dessas características, configuram aquele determinado formato de tipo textual. Mas eu já adianto que às vezes observar a diferença entre eles não é uma tarefa extremamente simples, porque muitas vezes eles se misturam e se complementam. O que a gente vai ter que notar, principalmente quando a gente vai pensar no Enem, é quais deles predominam, e daí chegar no que a questão pede. A segunda característica é que os tipos textuais, eles antecedem os gêneros textuais. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Eu já adianto que muitas vezes o nome do tipo textual já deixa bem claro do que se trata, mas nem sempre é assim. Então, os textos narrativos vão narrar uma história. Tendo essa informação como base, a gente vai ter que pensar o que constrói uma história. Dessa forma, eu trouxe aqui algumas características gerais para entender e identificar principalmente quando o texto é narrativo. A primeira delas é o tempo. Toda história, obrigatoriamente, ela precisa estar inserida em determinado intervalo de tempo. Identificar esse intervalo de tempo pode ser muito fácil, como simplesmente indicando uma data ou um intervalo de horários, mas às vezes pode ser uma coisa mais subjetiva, porque tudo vai depender da criatividade, da construção daquela história. Uma coisa, por exemplo, que pode delimitar o tempo em que se passa aquela história é, por exemplo, o acender de uma vela até o momento em que ela acaba, o momento que ela acaba. Isso pode definir o tempo de uma história, mas não é algo tão claro quanto, por exemplo, o horário constando num relógio. A segunda característica que eu trouxe é o espaço. Se toda a história precisa estar inserida em um determinado, ela também precisa estar inserida em um determinado espaço, que pode vir a ser um planeta, um país, um estado, uma cidade, uma rua ou até mesmo uma caixa. A depender da história, ela pode se passar dentro de um objeto. Nada impede a criatividade do autor. A terceira característica é ou são as personagens. Toda história ela precisa que haja algo nela, algum componente que movimente a trama. E isso muitas vezes vai ser preenchido justamente pelas personagens, que vão fazer coisas, que vão contar coisas, etc., movimentando o que está acontecendo naquela narrativa. Quase sempre vai ser uma pessoa, sim, porém é bom deixar claro que nem sempre, não é uma regra, tá certo? A quarta característica é o enredo. O enredo vai determinar o ritmo da história, os fatos que ocorrem dentro daquela história. Então, dentro do enredo, a gente vai observar os atos dos personagens que levam a determinadas situações, como um determinado espaço em que eles estão está afetando a história. Em outras palavras, o enredo é o motor da narrativa. E algo a se destacar aqui, que vai facilitar muito na hora de identificar o enredo em funcionamento, o uso dos verbos. Por quê? Os verbos nada mais são do que ações, que pessoas tomem atitudes e que essas atitudes transformem o que está acontecendo. Uma boa história precisa que algo aconteça, justamente para prender a atenção do espectador, do leitor, ouvinte e por aí vai. A quinta característica principal de um tipo de texto narrativo é o narrador.
Mas o que pode parecer óbvio à primeira vista, nem sempre é, porque o narrador, nesse caso, ele pode aparecer de formas diferentes, que são o narrador personagem. Esse tipo de narrador vai se caracterizar pela perspectiva do próprio personagem da história, o que significa que tudo que for apresentado a nós, os leitores, vamos supor que seja um livro, será influenciado pelo personagem em si, o que a gente pode interpretar como algo que possa tornar aquelas informações favoráveis ao personagem, sabe? É o que se chama de narrador não confiável, porque a gente não está sabendo nada além daquilo que o narrador quer que a gente saiba. O segundo tipo de narrador é o narrador observador. O nome em si ele já diz muito, mas só para deixar claro, o narrador observador ele é configurado como uma segunda pessoa que pode ou não existir na história de fato como um personagem que está simplesmente acompanhando tudo que o personagem está fazendo, toda a história. Então, nós seremos expostos àquelas informações como se fôssemos uma pessoa que está acompanhando o passo a passo dos personagens, de tudo o que está acontecendo. Já o narrador onisciente, como o próprio termo traduz, vai ser o narrador que sabe tudo sobre aquela história, desde os fatos que estão acontecendo, os fatos explícitos, até o que os personagens estão pensando. Então ele vai ter um poder total sobre a história. Diferente do narrador observador, que vai estar por perto, vai saber o que está acontecendo, porém não detém todo esse poder sobre todos os aspectos daquela história. Uma narração limitada ao que o observador consegue observar. Agora a gente chegou finalmente nos gêneros textuais. Lembram lá atrás que eu falei que a gente ia exemplificar os tipos textuais através dos gêneros? Então, contos, fábulas, romances, relatos, depoimentos são gêneros textuais referente ao tipo textual narrativo. Então, se lá no início eu falei que tipos textuais são formatos de textos que são criados para atender a uma determinada finalidade comunicativa, os gêneros textuais serão os meios pelos quais as pessoas vão consumir esses tipos textuais. Então a gente pode entender essa relação de interdependência. Interdependência por quê? Porque se os gêneros textuais eles precisam dos tipos textuais para serem escritos, em contrapartida, os tipos textuais vão precisar dos gêneros para se tornarem reais, se tornarem concretos. Logo, a gente pode entender os gêneros textuais como os meios concretos ou palpáveis que a sociedade utiliza para se comunicar. Nesse sentido, a gente pode imaginar que há uma infinidade de gêneros textuais, tendo em vista que se é para atender à necessidade humana de comunicação, ela vai depender muito do contexto em que ela está inserida. Isso quer dizer que ao longo do tempo, gêneros vão surgindo e outros vão morrendo, se a gente puder considerar dessa forma. Há décadas atrás, gêneros textuais como o e-mail, por exemplo, não existiam, justamente porque a gente ainda não tinha o conhecimento necessário, a estrutura necessária para utilizar. Então, após toda essa explicação do que são os gêneros textuais, a gente vai voltar agora para esses gêneros específicos relacionados ao tipo de texto narrativo. Por que contos, fábulas, romances, relatos e depoimentos são textos do tipo narrativo? Porque, antes de tudo, eles contarão histórias. Essa é a chave do tipo de texto narrativo. Nos contos a gente vai ter toda uma liberdade, às vezes até de fantasia, para retratar uma história, para contar uma história. Nas fábulas, com o uso muito dos animais, é uma característica delas. Os romances, então, nem se falam, os milhões de livros já lançados até hoje. Assim como relatos e depoimentos. É necessário que a pessoa que vai fazer um relato, uma testemunha de repente, um depoimento, ela vai precisar contar uma história com início, meio e fim, configurando assim um tipo de texto narrativo. Tá certo, galera? E agora a gente vai partir para os textos descritivos, que mais uma vez o termo já diz muita coisa. Serão textos que naturalmente irão descrever coisas, ou pessoas, animais, etc. As características dos textos descritivos também não são difíceis de entender, não. A primeira, transmitir impressões e ou atribuir características. Naturalmente, se a gente está descrevendo alguma coisa, a gente vai colocar nossa impressão sobre aquela coisa, assim como atribuir características, o que vai ser refletido através da segunda característica, o alto uso de substantivos,
adjetivos e locuções adjetivas. Quando a gente quer caracterizar algo, a gente adjetiva aquela coisa. Então, o uso de adjetivos, naturalmente, vai ser abundante, assim como o uso de substantivos. A gente precisa adjetivar algo. Não dá para adjetivar o nada, digamos assim. Deu uma viajada, mas deu para entender, imagino. Os substantivos pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um objeto, pode ser o que for. Então, a gente tem que ter essa noção. Naturalmente, vai existir uma relação entre substantivo e adjetivo. É o que a gente tem que levar em maior consideração para identificar um texto descritivo, essa necessidade de caracterizar coisas. Aproveitando que a gente está no tipo textual descritivo, eu trouxe aqui algo que o Enem nem pede, na verdade, de forma geral, pelo menos não de uma forma direta. Mas, aproveitando, é bom a gente discutir a diferença entre uma descrição subjetiva para uma descrição objetiva. Então, primeiro é necessário a gente separar os termos subjetivo e objetivo. O que seria algo objetivo? Seria algo direto, de fácil compreensão e que a gente pode considerar como um fato e não como algo que vá depender de um ponto de vista. O que a gente já entra na questão do subjetivo. O subjetivo ele vai ser caracterizado justamente por não ser algo óbvio. Não é uma coisa instaurada coletivamente falando, entende? É algo que vai de acordo com a pessoa, com a ideia que ela tem sobre algo. Então, para exemplificar, se uma pessoa diz que acha tal pessoa bonita, então se uma pessoa diz que outra é bonita, aquilo pode fazer sentido para ela, enquanto para um terceiro, ele não vai achar aquela pessoa bonita. É algo subjetivo. Entretanto, se uma pessoa diz fulaninho tem 1,80 m de altura, e aquilo foi informação verídica, essa terceira pessoa, ela não pode discordar que aquela pessoa tem ou não 1,80 m de altura, entende? Então isso é uma descrição completamente objetiva, que ainda assim pode ser considerada uma pessoa alta ou não. Para alguns, uma pessoa com 1,80 m é alta, para outros, não. E isso pode ser influenciado por diversos fatores. Um deles, local, família. Se uma pessoa que tem 1,80 m mora numa casa em que todas as outras tenham mais de 2 metros ou algo assim, essa pessoa não vai ser considerada alta, mas ela vai ser considerada uma pessoa que tem 1,80 m de altura. Entende o que eu estou querendo dizer? É algo subjetivo. Então, pessoal, eu trouxe 2 exemplos aqui de uma descrição subjetiva e o outro de uma descrição objetiva. O primeiro é esse texto de Cecília Meirelles, incrível por sinal, chamado Retrato, que eu vou ler aqui com vocês. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Para vocês, isso é uma descrição objetiva ou subjetiva? Com tudo que foi discutido anteriormente, o que vocês acham? Agora, um outro exemplo. Esse foi um meme, eu não sei de que ano exatamente, porém, é uma menina que está sendo aparentemente entrevistada e ela fala a seguinte oração. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada, com a bota e meu cabelo solto de prancha. Então vocês podem alegar que tem erros aqui e ali, mas isso não é o que importa, até pela idade dela. O que importa aqui é analisar se é uma descrição objetiva ou subjetiva. Vocês acham que esse texto é o mesmo texto nesse sentido do retrato, do texto de Cecília Meirelles? Ou são textos com tipos de descrições diferentes? Qual seria o objetivo e qual seria o subjetivo? Acho que já deu para perceber que o segundo texto, o meme, se trata de uma descrição objetiva. Por quê? Porque o que ela está falando não pode ser negado por um terceiro. Ela fala que vai usar um vestido, uma blusa, uma bota e o cabelo solto de prancha. Enquanto no primeiro texto, o retrato, a gente já observa um tipo de descrição que vai muito da própria Cecília. Ela está falando de algo muito pessoal. Não é uma descrição clara sobre o que está sentindo, pelo menos não clara no sentido de que é compreensível para qualquer pessoa. A intensidade das palavras pode variar de acordo com a pessoa que está lendo.
ela utiliza, por exemplo, de algumas figuras de linguagem que não vêm ao caso agora, mas que torna essa descrição subjetiva. Então eu espero que vocês tenham conseguido notar essa diferença entre esses dois tipos de descrição. Partindo para os exemplos de gêneros textuais do tipo descritivo, a gente pode observar eles muito presentes em bulas de remédio. Naquela parte onde eu vou falar sobre as substâncias que aquele remédio contém, aquilo está descrevendo essa parte, assim como em revistas que vendem carros, que vendem produtos de uma forma geral. Necessariamente ali vai conter informações sobre aquele produto. Vai estar descrevendo ele para justamente gerar esse interesse de uma possível compra. Outro tipo de gênero textual descritivo muito objetivo é o retrato falado. Por quê? Porque vai ser uma situação em que a pessoa entrevistada, perguntada, ela necessariamente vai ter que apresentar características muito objetivas para que consiga de alguma forma colaborar com o que está sendo pedido, que é justamente identificar alguma coisa, seja uma pessoa, seja um veículo e por aí vai. Então o texto descritivo ele é extremamente objetivo nesse gênero textual. Manuais de instrução, por exemplo, que a gente vai observar mais à frente em outro tipo textual, também fazem parte do tipo descritivo, porque geralmente eles vão conter informações básicas descrevendo aquele objeto. Então, observem que não é muito difícil identificar um tipo textual descritivo. Pelo contrário, eles são muito claros e eles geralmente estão presentes muito como um tipo textual de apoio, digamos assim. Por exemplo, o texto do tipo narrativo que a gente falou na parte anterior. Ele muitas vezes, muito provavelmente, vai conter também o tipo descritivo. Porque se, por exemplo, há um personagem, há um local, vai ser necessário que aquele ambiente, aquela pessoa seja descrita para que a gente compreenda melhor e consiga imaginar, se for um livro, por exemplo, o que está acontecendo na história. Então, a partir disso, já dá para perceber claramente como os tipos textuais ele acabam se misturando em muitas ocasiões. E o papel da gente no Enem muitas vezes é identificar qual deles é o predominante, tá certo? Agora chegamos ao nosso terceiro tipo textual, o texto expositivo. Como o próprio nome já diz, o texto nada mais nada menos vai expor alguma coisa. O que isso significa? Significa que ele vai ser caracterizado por um caráter informacional. Logo, ele não pretende convencer o leitor sobre alguma coisa. Em outras palavras, não vai haver um julgamento moral sobre o que ele está falando, não vai haver um posicionamento em relação àquele assunto. Ele simplesmente vai abordá-los de forma informativa. Veja no exemplo a seguir. O Brasil pertence ao continente americano. Com cerca de 210 milhões de habitantes, a população do país é constituída por uma grande miscigenação. Logo, o que a gente pode tirar desse texto? Que o texto falou sobre o Brasil, como foi só um trecho, ele não se alongou muito, porém, em nenhum momento você observa que há um posicionamento, que há um julgamento moral, um julgamento de valor no texto. Qualquer pessoa poderia escrever aquilo, não ia determinar o que ela pensa sobre aquele assunto. Estão entendendo? Então se apeguem a isso. Ele nada mais nada menos vai apresentar, vai expor dados, informações acerca de um determinado assunto, sem nenhum tipo de compromisso com ele. Compromisso no sentido de opinar, de se colocar naquele texto e buscar convencer quem está lendo de alguma forma. Não é o objetivo aqui. Em relação a gêneros textuais referentes ao tipo de texto expositivo, eu acho que o melhor exemplo para ilustrar é o texto de cunho jornalístico, seja através da internet, seja através, no caso, um site, por exemplo, ou um blog, ou o próprio jornal impresso mesmo. Lá a gente vai encontrar muitas notícias. Qual é o objetivo da notícia? Informar, comunicar um fato, não necessariamente colocando a sua opinião, a opinião do jornalista ali, mas sim de informar, antes de tudo. Quando eu falo não necessariamente, é porque às vezes, mesmo sendo um texto jornalístico, a gente pode encontrar um texto jornalístico opinativo. Uma coluna, por exemplo, onde o jornalista vai tratar sobre determinado assunto e ali ele também vai se colocar, ele vai opinar em relação àquele assunto. Mas nesse caso não vai considerar um tipo de texto expositivo, e sim um tipo de texto dissertativo argumentativo, que vai ser o próximo que a gente vai conversar, justamente por ele estar se colocando. Há uma opinião ali, entendem? Não é simplesmente uma apresentação de informações. Então vamos lá para o próximo. Já no caso do tipo textual dissertativo argumentativo, a gente vai observar que, para além dos dados das informações apresentadas,
a gente vai observar também um ponto de vista em relação àquele assunto. Mas antes de entrar nesse mérito, a gente tem que entender primeiro como funciona a estrutura desse tipo de texto. E não é algo complicado de se entender, porque segue basicamente uma estrutura dividida em 3 tópicos principais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, a gente só vai ter o trabalho de apresentar o tema e nada mais. Já no desenvolvimento, a gente vai explorar o tema que foi apresentado na introdução, utilizando de dados, de informações e por aí vai. E a conclusão, como o termo já diz, a gente vai concluir. A gente vai pegar tudo aquilo que nós entendemos do texto, que nós compreendemos e que interpretamos, de modo que a gente vai finalizar aquela construção. E isso pode ser feito simplesmente fazendo um apanhado geral daquilo que foi entendido, como também, além disso, apresentar uma nova tese sobre o assunto que foi discutido ali. Eu tenho certeza que a essa altura grande parte de vocês já conseguiu lembrar de algum gênero textual, de alguma coisa que atende a exatamente essas estruturas, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Em relação às características do texto dissertativo argumentativo, como eu falei para vocês, aqui a gente vai encontrar um caráter opinativo, mas não é qualquer opinião. É uma opinião baseada em argumentos, onde vai buscar, através de um determinado ponto de vista, já que a gente vai ter a opinião do autor ali, argumentar e convencer o leitor sobre algum assunto. Então você pode observar que esse tipo de texto ele requer todo um trabalho, digamos, manipulativo, o que não significa que é algo negativo, tá certo, gente? Manipulativo no sentido de que a gente quer levar o leitor de ponto A até ponto B através do que a gente está escrevendo, do que a gente está colocando ali. Então, eu vou apresentar o mesmo modelo de texto que a gente apresentou no texto. Então, eu vou apresentar um texto similar ao modelo que a gente viu no expositivo, só que agora com essas diferenças. O Brasil pertence ao continente americano. A nação, apesar de rica em recursos, apresenta um acentuado número de habitantes vivendo sob condições precárias. Tal situação pode ser observada através, por exemplo, da existência de uma política de distribuição de renda injusta, tendo em vista que. Então aqui a gente percebe que o texto não está simplesmente informando a gente ou apresentando dados sobre o Brasil. Não, ele está nos levando a algum lugar. Só que a gente não sabe para onde está nos levando porque aqui só tem um trecho desse texto, que seria uma certa introdução. Porém que a gente já consegue enxergar que o autor ele está querendo alguma coisa. Ele está argumentando em cima da situação que ele aponta no texto, da situação do Brasil. Então percebam que não tem por que confundir o texto expositivo com o texto dissertativo argumentativo. Esse caráter opinativo, essa identificação de alguém por trás daquilo através de um ponto de vista, vai caracterizar essa diferença. Então se atentem a essa parte. E se atentem também que no texto dissertativo argumentativo, naturalmente vai haver sim informações sobre o tema, exposição sobre o tema, porque é necessário. Se eu quero te convencer de alguma coisa, eu preciso fazer isso de uma forma elaborada, através de informações que corroborem com o que eu quero passar. Se no tipo textual expositivo eu trouxe como um exemplo o texto jornalístico, onde você simplesmente vai apresentar uma determinada notícia, um determinado fato, aqui o cenário muda. Como eu falei antes, um texto jornalístico de cunho opinativo, ele vai trazer a opinião do jornalista sobre aquele assunto, e não apenas a informação em si. Mas o maior exemplo que eu posso dar para esse caso, que é algo próximo a vocês e a mim, que fiz vestibular não muito tempo atrás, é a redação do Enem, onde todo mundo sabe que a redação do Enem ela pede uma redação dissertativa argumentativa. Então, já dá para ter uma boa base do que se trata. Afinal, vocês vão fazer essa prova e tem que saber desde já o que ela pede exatamente. Mas aproveitando, vamos fazer esse exercício em relação à redação do Enem, a como ela funciona. Lembrando que ela não vai definir todo tipo de texto dissertativo argumentativo, calma, mas ela já é um bom exemplo para mostrar como funciona. Ali você vai encontrar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A conclusão do Enem, por exemplo, ela vai ser mais específica, ela já vai pedir uma proposta de intervenção, mas isso não vem ao caso agora. Vamos nos ater a esses 3 aspectos. A introdução você vai apresentar o tema, simplesmente. No desenvolvimento você vai explorar esse tema. E na conclusão você vai criar uma síntese de tudo isso. O que esse texto significou para você? Em qual conclusão você chegou de acordo com o que você leu até então?
No caso, isso configura o tipo textual dissertativo argumentativo. Eu espero que tenha ficado claro, mas se não, outros exemplos são teses, artigos científicos, dissertações. Em todos esses gêneros textuais você vai encontrar um estudo sobre aquilo, argumentação, entende? Então, em todos esses gêneros textuais você vai encontrar um estudo sobre determinado assunto, alguém se colocando uma perspectiva sobre aquilo. E finalmente a gente chega no último tipo textual da aula, que são os textos injuntivos. Se antes eu falei que o nome do tipo textual já diz muita coisa, nesse caso talvez não funcione tanto, porque é um termo um pouco mais desconhecido, mas injuntivo vem do verbo injungir, até para falar dá meio que uma trava na sua boca, que significa nada mais nada menos do que ordenar alguma coisa, de uma forma bem expressiva, sabe? De uma forma objetiva, direcionada, precisa. Então, as características desse tipo textual vai ser justamente carregar esse caráter de ordem, mandar alguma coisa, ordenar alguma coisa. E para isso é muito normal o uso do imperativo. O que é um imperativo? São palavras, são termos ou construções frasais moldadas para que a pessoa que receba aquela informação faça alguma coisa, tome alguma atitude perante o desejo de quem criou aquele texto. Logo, a gente observa que há ali uma intenção de direcionamento. Se no tipo textual dissertativo argumentativo a gente vê que através de dados, de informações, de argumentos, o autor quer levar o leitor do ponto A ao ponto B, aqui é parecido com isso. A diferença é que aqui, obrigatoriamente, o autor quer que a pessoa que recebe a informação faça alguma coisa, que não simplesmente assimile uma ideia ou que concorde com ele. Ele quer que ela tome uma ação, tome uma atitude. Então essa é a nuance principal que tem que ser identificada para que você consiga distinguir o que é um texto dissertativo argumentativo para um texto injuntivo. Mas nem se preocupe porque realmente não é algo muito difícil. O texto injuntivo, como o próprio termo pede, ele é muito preciso, então ele é muito direto. Você vai conseguir identificar isso com uma certa facilidade até. E agora a gente vai para a última exemplificação da aula, que é referente aos gêneros textuais do tipo injuntivo. Lembra que lá atrás, no tipo descritivo, eu comentei sobre a bula de remédio e o manual de instrução e avisei que eles apareceriam novamente? Então, chegou a hora. Esses gêneros, eles também vão fazer parte do tipo injuntivo. Por quê? Porque além de descrever o objeto, o produto em si, ele também vai apresentar instruções acerca da utilização daquele objeto. Então, da mesma forma que a bula vai falar sobre os componentes que estão dentro daquele remédio, ela também vai falar como você deve tomar, as prescrições médicas e por aí vai. Então, tudo isso envolve uma instrução, direcionamento para quem vai usar aquilo. O manual de instruções, então, mesma coisa. Ele vai informar mais sobre o produto, as possibilidades que aquele produto vai trazer para quem o comprou, ao mesmo tempo que vai informar a quem comprou o produto como utilizá-lo da melhor forma. Fazendo isso, fazendo aquilo, vocês já sabem. Outro ótimo exemplo de gênero textual para a gente entender esse tipo são as receitas, que vão ser um passo a passo para você chegar a um determinado resultado, de alimento, por exemplo, de remédio e por aí vai. Um outro exemplo que eu trago de gênero textual do tipo injuntivo é a propaganda, porque eu acho que esse em específico eu tenho que dar um espaço maior para falar sobre. Porque eu não sei se vocês notaram, mas se vocês pegarem as provas do Enem dos anos anteriores, vocês vão notar uma quantidade muito relevante de propaganda nas questões. Sempre tem, pelo menos umas três. Algumas são fáceis, outras nem tanto, porque há propagandas que a análise delas demanda uma atenção maior. Você acaba caindo em cascas de banana aqui e ali. E por que é um gênero textual que ilustra muito bem o caráter injuntivo? Porque a propaganda ela objetiva uma coisa, que o consumidor, que o potencial consumidor compre algo. Esse algo pode ser um produto, pode ser um serviço ou até mesmo uma ideia, mas que aquele possível consumidor se convença de que aquilo é bom. Então, é muito fácil você encontrar propagandas que utilizem de termos no imperativo, que é aquele termo que transmite ordem, como faça isso, compre isso, venha fazer o seu curso de inglês e por aí vai. Então é um gênero textual muito importante, galera. Sério, deem uma atenção maior às propagandas. Se possível, eu recomendo bastante. Busquem questões que envolvam propagandas, que envolvam publicidade, principalmente as que caíram no Enem.
tá certo? É muito fácil de encontrar exemplos por aí, então façam, se habituem com a ideia de que vocês vão ter que resolver questões desse tipo na prova do Enem. Então, galera, na aula de hoje eu acho que a gente deu para dar uma boa observada nos tipos textuais, que eu tenho que deixar claro aqui. Eles não são todos, eu não apresentei todos aqui. Na verdade, se eu não me engano, são 9 tipos textuais existentes. Eu foquei nesses 5 porque eles são os principais e os que com certeza o Enem vai focar. Então, não tem nenhuma necessidade de se aprofundar ainda mais no assunto para a prova do Enem em si. Mas para quem ficou muito interessado no assunto, é só dar uma forçada na internet que vocês vão encontrar mais informações, tá certo? Mas aqui realmente eu queria levar toda a atenção para aquilo que o Enem pede. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima a gente vai estudar sobre figuras de linguagem, que é um assunto até fácil, porém que ele acaba ficando um pouco complicado devido à quantidade de figuras de linguagem. E sobre o assunto de hoje, eu também considero ele fácil. A questão é você praticar, você procurar textos que envolvam os tipos textuais, conhecer os gêneros. Eu apresentei alguns exemplos aqui, mas como eu falei no início, há vários outros. Então é importante sempre estar atento a isso, a prática. Se vocês pegarem as provas antigas do Enem, vocês vão, antigas não, anteriores do Enem, vocês vão perceber que eles sempre estão presentes de alguma forma, às vezes até de uma forma indireta, mas que sempre estão presentes. Então é muito bom sempre estar atento ao que o Enem coloca nas provas, sabe? Porque vira e mexe aquilo vai se repetir. Há assuntos que são essenciais e que dificilmente vão ficar de fora de alguma edição. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.